essa questão aqui ela é bem longa, né? E demora mesmo. Então tem que ter bastante confiança, assim, enquanto vai fazer, ou ir fazendo as coisas aos poucos, né? Lembrando das regras. Então, por exemplo, eu vou fazer a conta aqui do meu jeito, que é um pouco mais rápido, mas eu acho que você consegue acompanhar. Daí a conta vai sair mais rápido. Se o problema é demorar, acho que isso vai resolver. Vamos fazendo as contas todas juntas, não precisa fazer uma de cada vez. Por exemplo, aqui, né, ao cubo. Então a gente sabe que uma fração ao cubo eleva o número de cima e o de baixo. Então 5 vezes 5, 25. Vezes 5 de novo, 125. Embaixo, 4 vezes 4, 16. Vezes 4 de novo, 64. Ok? Então, eu fiz de cabeça. Talvez você tivesse que fazer alguma dessas contas à mão, né? Eu Mas, não consigo fazer só um pouquinho de tabuada. ah, é. Então, mas, infelizmente, né? Além de saber a tabuada de cor, vai ter que conseguir fazer essas contas, tá? Mas eu tenho certeza que você sabe fazer 25 vezes 5, né? Sei. Pois é. Foi a conta que eu fiz de cabeça. Você poderia fazer no cantinho da folha ali. Aqui, essa raiz quadrada são números de tabuada também. Aí vai ficar 7/8. 7 oitavos. Isso aí. Aqui. Aqui nós temos dentro deste parêntese soma e multiplicação. Tem que fazer a multiplicação primeiro. Então a gente mantém o 3 oitavos aqui. 5 vezes 5, 25. Vamos deixar assim por enquanto. Agora aqui, de novo, ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado, 16. Pronto. Já foi bastante coisa. E note, são contas simples, são contas de multiplicação. Você sabe multiplicar, tenho certeza. Então, tudo bem, é longo, mas se você fizer as coisas com convicção, com bastante convicção do que está fazendo, não tem por que errar, porque são contas simples. Então, vamos continuar agora. Veja que aqui nós temos uma subtração e uma multiplicação. Então, a gente vai ter que fazer a multiplicação primeiro. Mas para isso tem que resolver as contas aqui de dentro primeiro. Então, vamos fazer as contas ali de dentro primeiro. Por exemplo, aqui nós temos essa soma. Na verdade, nós temos toda essa soma aqui do 40, ou melhor, dessas três frações, né? Nós temos essa soma das três frações. Daí vai da sua prática, né? Descobrir mais rapidamente ou não qual é o valor. Eu, né, aqui para te ensinar, vou fazer o quê? Vou somar os três ao mesmo tempo com o mínimo múltiplo comum, não é mesmo? É fazendo o mínimo múltiplo comum que a gente descobre, né, como fazer a soma de frações, lembra? Sim. Se os denominadores não são iguais, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Você lembra como é que faz o mínimo múltiplo comum? Sim. Legal. Será que você consegue achar o mínimo múltiplo comum aqui de 8, 16 e 40, que são os nossos denominadores? Você lembra que tem que ir dividindo, né? Então vá lá. Quando você encontrar o mínimo múltiplo comum, me conta quem é, tá bom? Oitenta. 80. Isso mesmo. 80. Muito bem. Então agora nós vamos lembrar, né? Eu tenho certeza que a tua professora te ensinou de algum jeito a fazer o processo agora. Mas já que você quer fazer as coisas mais rapidamente, eu vou te ensinar um jeito de fazer mais rapidamente, que é o Certo. seguinte.
80. A gente já entendeu, então, você sabe bem isso, que para fazer a soma de frações é necessário agora que o denominador de todo mundo seja 80. Ok? Ok. E daí, quando a parte de baixo de todo mundo for 80, você soma todo mundo. É por isso que a gente faz o mínimo múltiplo comum. Daí, então, você pode pensar, qual número vezes 8 dá 80? A gente sabe que, obviamente, é o 10, não é mesmo? 10 vezes 8 é 80. Então, eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Tudo bem? Tudo bem. É aquilo, lembra, a professora, ela fala assim, você divide e a resposta multiplica. Mas a gente já sabe algumas respostas de cor, então não precisa ficar fazendo tudo isso. Se a ideia é deixar os denominadores iguais a 80, é só a gente pensar um pouquinho. Qual número vezes 40 dá 80? É o 2. 2 vezes 40 é 80, óbvio. Então eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para manter a igualdade. Agora 16, né? 16 vezes quantos dá 80? Bem, você pode pensar um pouco. 8 tem a ver com 16, né? 8 vezes 2 é 16. E se 8 vezes 10 é 80, então provavelmente 16 vezes 5 é 80, né? Porque já que 16 é igual a 8 vezes 2, né? Então, multiplicando por 5 em vez de 10, né? Porque isso aqui seria o 10 que tu multiplicou aqui, sabe? Eu tô fazendo umas lógicas que eu sei que estão na sua mente, em algum lugar da sua mente, entende? Mas claro, você não precisa ficar fazendo essa lógica. Só que você falou para mim que queria fazer mais rápido, mas eu acho que é 5. Você também pode achar um valor e testar. Faça aí 16 vezes 5 e vê se dá 80. Faça a continha, 16 vezes 5, e me conta quanto é que dá. É 80. Pois é, 80. Então é algo que você pode fazer aí, entendeu? Muito bem. Então agora como é que vão ficar as nossas frações? Vai ficar todo mundo sobre 80, né? Porque a ideia é essa. 10 vezes 3 você sabe que é 30. 2 vezes 25 você sabe que é 50. E 5 vezes 1 é 5. Ok? Tudo contas bem básicas, né? Tem as de vezes que você sabe bem. Agora, bem, quanto que é 30 mais 50 mais 5? É 85. 85 dividido por 80. Essa é a soma das três frações que apareceram ali. Ok? Ok. Pronto. Então, eu sei que eu estou te explicando aqui, mas a hora que você fosse fazer seria mais rápido. Então, agora que você encontrou isso, já pode tirar do colchetes e fazer a multiplicação. Aqui vão ficar uns números bem grandes, né? Mas ninguém falou que ia ser fácil as contas. Então tem que fazer o 7 vezes 85 e o 80 vezes 8. 80 vezes 8 eu faço, fica 0,64, então 640. Agora você vai fazer o 85 vezes 7, ok? Que é a Ok. parte de cima aqui. Então quando você fizer essa conta, me fale. 605? 605? Muito bem. 605. Opa, errado. Agora sim. 605. Então ficou uma baita de uma fração, né? Olha só. 605 sobre 640. Mas olha que legal, né?
Embaixo deu 640. Aqui no nosso, nós temos 64 aqui embaixo. E a gente sabe que 64 vezes 10 é 640. Então, se a ideia é deixar os denominadores iguais para fazer a subtração, em vez de eu ficar perdendo meu tempo fazendo o mínimo múltiplo comum, é só eu multiplicar por 10, entendeu? Sim, Daí já irá aparecer os 640. Pegou a ideia? sim, Entendeu? Isso, não sim, precisa fazer o mínimo múltiplo comum, porque você sabe que o 640 é um múltiplo de 64, né? É só multiplicar por 10. Não tem segredo. Então a conta vai muito, muito mais rápido do que você ficar fazendo um mínimo múltiplo comum a cada vez que aparecer uma subtração. Você não pode, senão você vai realmente ficar o dia todo fazendo a conta. Então agora que nós estamos com ambos os números com 640 no denominador, é só você fazer 1.250 menos 605. Quando fizer, me fala. Tá bom? Fazendo essa subtração, me diga a resposta. tá bom. 655. 655 sobre 640. Ok? Ok. Ok, então. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Percebeu? Então sempre tem jeitos mais rápidos de fazer. Tem hora que a gente tem que apelar mesmo. Fica difícil perceber quem é o mínimo múltiplo comum, né? Mas às vezes não precisa. Nós só utilizamos alguma técnica, né? Tem até aquela da borboleta, eu acho que você já ouviu falar. Tem Já bastante, né? ouvi e também já fiz, mas o professor disse que o professor não deixa fazer Bem, isso. Prova. então, A gente passa em MC. agora você vai ter que fazer mínimo múltiplo comum, então, quando for necessário. Se não, né, fica meio ruim se o professor não deixar, né? Porque se você sabe usar, estranho. Você usa MMC? Usa o MMC mesmo. Mas usa isso aqui também, hein? Porque senão você vai ficar o dia todo. Imagina fazer esse MMC aqui de 64, 640, iam ser muitas divisões, não é mesmo? Muitas. Muito bem. Então, agora vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Quais as frações equivalentes a 1/2, cujos numeradores sejam números primos maiores que 4 e menores que 20? Bem, esse enunciado ele é meio estranho, assim, porque não é simplesmente faça essa conta, né, como o anterior. E a gente tem que pensar um pouco, tem que ser esperto. Muito bem. Numerador. O numerador é a parte de cima da fração, certo? Certo. Numerador é em cima, denominador é embaixo. Ok. A gente quer que seja uma equivalente a 1/2. Por exemplo, a gente tem algumas frações equivalentes a 1/2, né? 2/4, 3/6, né? 5/10. Tem muitas, né? Uhum. Poderia ficar o dia todo falando aqui. Mas ele só quer aquelas que os numeradores, ou seja, o número de cima, sejam primos. Você conhece alguns números primos? Sim, Fala aí. o 3, o 5, o 7, Pode continuar. 11, 11, qual mais? 13, 13, 17, 17. E para ser menor que 20, ainda tem mais um. Tem mais um que é menor que 20. 19. Exato. Então, nós queremos saber as frações que sejam equivalentes a 1/2, que começam a partir do 4, né? Ó, maiores que 4.
Então, para o nosso caso, a gente pode jogar fora esses dois aqui. Ok? Ok. Muito bem. Então, vamos lá, né? Agora, se a gente quer que seja proporcional a um meio, qual que tem que ser o número aqui embaixo deles? Perceba que para ser proporcional ao meio é sempre metade, né? 2 é metade de 4, né? 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 3 é metade de 6, 5 é metade de 10. Então, temos que colocar o número aqui que seja o dobro do de cima. Por exemplo, no 5, eu até já coloquei, é o 10. O 7 vai ser qual? 14. E assim vai, né? Vai me dizendo aí que eu vou anotando, tá bom? 21. Não, metade de 11 não é 21, ou melhor, Tá. o dobro de 11 não é 21, não. 22. 22, isso. 26. 34. 34. 38. 38? Muito bem. Ideia simples, né? Enunciado estranho, mas se você vai colocando as coisas aos poucos, funciona, entendeu? Então, esse é um segredo que eu percebi com o tempo estudando. Às vezes você tem um enunciado esquisito como esse, mas se você for escrevendo as coisas aos poucos, as ideias vão surgindo, ok? Elas vão Ok. surgindo naturalmente. Então fica muito legal isso. Né? Escrevi primeiro aqui o passo a passo, deixei claro que tinha que ser um meio. Você com certeza conseguiria fazer um desse, tá bom? Então agora eu vou te propor um parecido, beleza? Ok. Eu quero que você faça um exercício parecido com esse aqui. Eu gostei mais desse do que o outro, porque esse aqui dá para pensar mais coisas. Só um segundinho. Deixa eu criar aqui um exercício parecido com esse. Gostei desse aqui. Ok? Então eu vou deixar aparecendo o que eu fiz aqui e você tenta resolver esse problema. Quando você resolver, você pode me dizer ou me mandar uma foto da sua resolução, tá bom? Tá. Eu vou fazer um branco. Tá bom, sem pressa. O senhor pode descer a telinha para mim, por favor? Descer? Não tem nada para baixo. Pode. Aí.
Eu posso falar? Claro, pode falar. Tem aqui 3 frações, não é só uma, mas... 5 15 avos, 7 21 avos e 9 27 avos. Pera, qual que você falou? 7,21 avos, qual que era o outro? 5 15 avos, Sim, anotado. Qual mais? 9 27 avos. 9 não é primo. Ah, mas é ímpar, né? Eu tinha escrito ímpar. É verdade. Ah, mas tem mais, né? Até o 30 tem vários números ímpares, né? Mas é porque Oi? menores que 30, o denominador é... Ah, é verdade. Mas tá escrito numerador, né? Tá em cima que é menor que 30. Mas tudo bem. Vou colocar denominador aqui e tá tudo certo. Vamos para a próxima da tua lista. Em certo estado do Brasil, 3/4 da população são alfabetizadas, mas somente um oitavo concluiu o ensino fundamental. Que fração das pessoas concluiu o 9º ano, ou seja, o ensino fundamental, né? Vamos lá. Isso aqui é a fração da fração. 3/4 da população são alfabetizadas. Nossa. Mas somente um oitavo concluiu o ensino fundamental. Então, quando você vê uma situação como essa, você tem uma fração que foi alfabetizada, só que só uma fração dessa fração concluiu um oitavo. Então, ele quer saber qual fração das pessoas alfabetizadas concluiu o 9º ano. É só você fazer 3/4 vezes um oitavo. Olha que fácil. A menos que eu esteja interpretando mal, é só essa conta. Você não conseguiu interpretar dessa forma? Ou é que você não chegou a fazer essa prova em específico, né? Você fez uma outra prova. Eu não consegui completar a prova. Eu tive algumas que eu fiquei com dúvida. Tipo essa mesmo. Aham. Bem, a princípio é isso. A fração das pessoas que concluíram o ensino fundamental. Bem, vê aí quanto é que dá. Vamos fazer a continha. Bem, olha só, eu acho que cometi um erro aqui, que feio, né? Nesse caso em específico, não é multiplicação, tá bom? É divisão. E eu vou te explicar o porquê, ok? Olha a pergunta. Que fração das pessoas alfabetizadas concluiu o 9º ano? Fração. Fração, normalmente, é uma situação como essa, né? Uma fração, um número em cima do outro, não é mesmo? Então, vai ser a fração das pessoas alfabetizadas que concluíram o ensino fundamental, vai ser aqui os que concluíram o fundamental, dividido pelas alfabetizadas. Ok? A fração das alfabetizadas que concluíram o 9º ano. Ok? Então, como ele falou a fração, ó, essa é a palavra mágica, entendeu? Quando ele fala fração numa situação como essa, você tem que fazer a divisão. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, se você ler essa palavra mágica, já sabe. Acho que vou ter que dividir. Daí corre atrás dessa divisão. Muito bem. Deixa eu pegar a próxima aqui. Bem, já que você não tentou fazer essas questões, eu gostaria que você desse uma lida nessa. Me diz, vai cair porcentagens na sua prova? Tá tudo na folha. Vai cair negócio de múltiplos e divisores e frações e operações. Aqui Então, vai porcentagem não. porcentagem também.
Relacion... Tá tudo na fora. Aqui, ó. Relacionar um número na notação percentual, nomenclatura correta para leitura de uma função, frações equivalentes, frações redutivas, frações... Bastante coisa, então, hein? Nossa, pois é. Bem, dê uma lida nessa questão, né? Tem, Veja se você entendeu e se você consegue começar, tá? tem isso daqui, mais outra página. De todos os assuntos que vai cair. Muita coisa, hein? Bem, lembre-se que eu não te vejo durante a aula, tá? Então você pode até desligar a câmera se você quiser, tá bom? Eu Tá, só consigo ver o meu material. tá, tudo bem. Eu, material ao mesmo tempo. Se não souber o que fazer, eu te ajudo, tá? Mas tente o máximo possível, porque infelizmente, né, você não vai ter minha ajuda na hora da prova, infelizmente. É bom que Pois você é. comece sozinha. Tá, ok, então, não sei o que fazer. Oi, não entendi. O que que você falou? É porque realmente eu não sei o que fazer. Tipo, eu já dividi aqui por 100, eu não consegui achar o resultado. Aí eu... Hum, muito bem. Vamos ver. Vamos ver aqui. Num determinado mês, Lucélio arrecadou 1.050 com a venda de livros de poemas. Desse total, ele investiu 35%. Gastou 32% na manutenção de seu carro e com 8% pagou algumas despesas. Ele deu 6% de presente para sua filha e gastou 4% em uma refeição. Quanto ele investiu? Bem, ele falou aqui que investiu 35%, não é mesmo? Ah, não, mas Então tem que você saber. precisa descobrir quanto é 35% de 1.050. E você sabe fazer essa conta? Preciso descobrir quanto é 35%. Ó, vou escrever. Preciso descobrir quanto é 35% de 1.050. É isso. E por acaso você sabe fazer isso? Ó, o professor, ele falou que quando desce a palavra de significa multiplicação. Então, eu deveria multiplicar 1.050 vezes 35. Por cento. Exatamente. 35% é 35 por 100. O por cento significa por 100. Então é isso que seu professor falou mesmo. 1.050 vezes o 35%, que é a mesma coisa que 35 por 100. Ok? Ok. Então agora resolva essa continha.
Ó, realmente, eu não sei fazer. Eu já tentei fazer a multiplicação. Já Você não tentei sabe fazer com... 1050 vezes 35? Não, não sei. Não, não consigo. Mas essa conta aqui você aprendeu faz uns 5 anos já, quando você era uma criancinha. Claro que você sabe fazer isso. Você fez hoje multiplicação Sim, mas mais e difícil que o isso? 100? Vai lá, faz aí. 5 vezes 0, 0. Mas 5 vezes 5, 25. Aí 2. Vai lá, pode terminar. Depois a gente se preocupa com a parte de baixo. Primeiro a multiplicação da parte de cima. 33.750. 3.150? Quanto que deu? 13 mil? Fala aí de novo para anotar o número. 33.750. Qual o número? Eu não estou escutando direito. Fala o número Trinta direito. e três mil Aham. setecentos e cinquenta. É que como tu tá com o. Como tu tá sem fone, o Google Meet ele corta algumas coisas às vezes. Então não dá para entender direito. É 33 mil e o quê? 50? 750. Beleza, vamos ver se é isso mesmo. 1.050 vezes 35. 36.750. 36 mil. 1.050 vezes 35. É. Ok? Bem, isso é a parte. Isso aí é a parte de cima, né? Então vai ficar 36.750 dividido por 100. Sim, como é que faz para transformar esse número em real? A gente já aprendeu também que quando divide por 100 é sempre a situação mais simples, porque é só mexer a vírgula, né? Então não tem vírgula, professor, mas é como se tivesse. Em outras palavras, se o número não tem vírgula e tu tá dividindo por 100, o 100 tem dois zeros, então o teu número vai ter dois algarismos depois da vírgula, entendeu? Se Sim, tivesse três aqui, teria três depois da vírgula, assim vai. Então não precisa nem fazer conta. É só você lembrar, né, que se você está dividindo por 100, vai ter dois algarismos depois da vírgula, se ele for um número sem vírgula, ok? ok, Só isso, só decorar isso. Não tem muito segredo. Beleza? beleza. Então deu 367,50. Então ele investiu R$ 367,50. Vamos ver a próxima pergunta. Quanto ele gastou na manutenção do carro e na refeição? Isso está escrito no enunciado. Você pode ler o enunciado e interpretar. Aqui não precisa nem fazer. Talvez não precise fazer conta. Vamos ver como é que ele falou. Você vai ter que fazer alguma continha, né, para descobrir sobre a manutenção do carro, né, e refeição. Ele está dizendo aqui, a manutenção foi 32% e 4% foi a refeição. Então, em outras palavras, você vai ter que descobrir quanto que é o 32% de 1.050 e o 4% de 1.050 e depois somar, ok? Ok, Então, vai lá, força. Você consegue, certeza.
336. 126? 336. Ah, 336, certo. Muito bem. Você encontrou então que deu 336. 336. 336. Não me parece fazer muito sentido, mas talvez eu esteja errado. Por 0,00. quê? Por que que eu acho que não faz sentido? Porque, olha só, a soma das porcentagens, 32% mais 4%, dá 36%, certo? Oh, não, pera. Não, deixa. Eu fiz a manutenção do Você carro. percebeu seu erro? É porque eu fiz a manutenção do carro, aí eu esqueci de somar com a da refeição. Ah, sim. Então faça os 4% aí também, tá bom? Tá. O resultado dá 378. Isso mesmo. Muito bom. Vamos continuar. Bem, você já entendeu como é que funciona isso de porcentagem, né? Então podemos ir para a próxima. Um suco de laranja é vendido em embalagens de 1,25 litros ao preço de R$ 4,80. E embalagens de 1,5 litros ao preço de R$ 5,40. É mais vantajoso ao comprar a embalagem de 1,25 litros ou a de 1,5 litros? Olha só que problema importante para a vida real, né? A gente fala que matemática não usa para nada, mas usa sim. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós, em outras palavras, queremos saber quanto que estamos pagando por litro, né? Que nem quando a gente vai lá num negócio de encher a gasolina lá no posto, tem lugar que vende a gasolina por R$ 5, tem lugar que vende por R$ 4,90. A gente sabe que é mais barato comprar no de R$ 4,90. É. Uma vez que, né, você paga R$ 4,90 por litro, parece até besta, né? Então a ideia aqui é a gente descobrir quanto que a gente vai pagar por litro. E como é que faz isso, né? Simplesmente fazendo a divisão, ok? Veja, quando a gente vai no posto lá, a gente vê lá a quantidade de reais por litro. Então aqui a gente vai ter que fazer o mesmo, a quantidade de reais pela quantidade que foi pago por esses reais. Entendi. Para comprar 1,25 litros, eu gastei 4,80. Então eu pego isso e quando eu fizer essa divisão, eu descubro, né? Eu descubro quanto que eu paguei por litro. Então, como você pode perceber, nós temos uma divisão com vírgula. Então, como é que eu faço para lidar com a divisão com vírgula? Eu tenho que tirar a vírgula. Né? Uma vez que eu estou com os denominadores com a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, isso aqui vai ser o mesmo que fazer a divisão de 480 por 125. Ok? Ok. Dá no mesmo.
A resposta que você vai obter dessa divisão é a mesma resposta que você teria daqui, da divisão do 4,80 por 1,25. Tá bom? Eu faço desse jeito. O professor deve fazer de outro jeito, mas faça do jeito que você achar mais fácil. Então, 480 dividido por 125. Quanto é que fica, né? Bem, nós temos que procurar, né? 125 vezes quanto chega mais próximo de 480? Eu acho que é vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 375. Realmente é por 3 o mais próximo. Agora nós fazemos a subtração. Vai ficar... Tem que pegar emprestado, né? Ficar 10 menos 5 dá 5, aqui dá 0, aqui dá 1. Já não tem mais número para descer, então a gente coloca a vírgula e coloca mais um aqui. 125 vezes quantos dá mais próximo de 1050? Eu acho que é vezes 8. Mas eu só acho, entendeu? Não tenho certeza. Eu realmente não tenho certeza. Então, 5 vezes 8 dá 40. 8 vezes 2 dá 16, 20. E 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Então, realmente é vezes 8. Ó, tô chutando bem. 1000. E pode ser que essa conta continue. Pode ser que ela continue. Vamos ver só mais um algarismo depois da vírgula, já que a gente está falando de dinheiro, né? Normalmente centavos a gente conta, né? 2 algarismos depois da vírgula. Então, 500. 125 vezes quantos dá 500? Eu acho que é 125 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Oh, acertei de novo. 4, né? Isso aí. Então, 500. Tô com sorte. Entendeu? Então é isso que você vai ter que fazer aqui também. Ou seja, eu descobri que a resposta é 3,84, né? Foi a resposta que eu obtive aqui, 3,84 dessa divisão. Eu tive que fazer todas essas continhas aqui, né, para chegar nessa resposta. E às vezes é longo mesmo. Tomara que você tenha bastante tempo para fazer uma prova como essa. Eram 2 horas para fazer essa prova. Então você vai ter que tirar muita coisa de cabeça, assim que nem eu tô tirando, né? Bem, agora é sua vez, tá bom? Temos uma outra conta para fazer aqui, que é a deste carinha aqui. 1,5 litro, 5,40. Então, né, em outras palavras, você vai ter que fazer o 5,40 dividido por 1,50. Ok? Então faça que nem eu fiz. Transforme em números sem vírgula e vá descobrindo um por um, né, por meio dessas multiplicaçõezinhas. Eu quero medir quanto tempo você demora para fazer isso, mas faça certinho, tá bom? Então, Com bastante calma. Quando você resolver esta continha, veja o que eu fiz, né? Tá tudo igual ao que eu fiz aqui, só muda os números.
Professor, Diga. eu fiz aqui as divisões e tá repetindo aqui o resultado. Ah, deu uma dízima. Muito bem. Então, quanto é que deu sua divisão? Me fala. Ficou 3,6666666. 3,66. Vamos deixar assim, então. Tá bom? Tá. Então, né, você notou que a sua resposta deu isso, a minha deu aquilo, a minha é maior que a sua. Então, a ideia é que é mais vantajoso, por questão financeira, comprar uma embalagem de 1,50, ok? Porque a gente paga um pouquinho a menos, beleza? Beleza. Beleza. Então, a parte da conta você sabe, é só ter bastante confiança. Essas contas aí você faz desde muito pequena. Muito bem. Né, multiplicações, divisões, só que agora a gente está fazendo as mesmas multiplicações, divisões e somas, só que nesse contexto de frações e coisas do gênero. Muito bem. Uma determinada fábrica de automóveis produz 3 tipos de carros, sendo 3/5 são carros com motorização 1.0, 1/4 são carros 2.0 e o restante são carros 3.3. Ao todo, qual fração da produção dos automóveis com motorização 1.0 e 2.0? Muito bem. Esse problema, ele é tipo um problema de fração. Ou melhor, tipo um problema de porcentagem. Tipo um problema de porcentagem. Só que, em vez de ele escrever como, como porcentagens, né? Ele está escrevendo essas parcelas de uma quantidade total como frações. Também funciona. A gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, eu dei metade do meu dinheiro para minha mãe, por exemplo. Metade é um meio, é uma fração. Eu posso dizer assim, eu dei metade do dinheiro para ela. Ou eu posso dizer, eu dei 50% do dinheiro. São duas formas de dizer a mesma coisa. Então as contas são parecidas, ok? Ou é a Ok. mesma lógica. Só que aqui, no caso, em vez de a gente pensar que nós vamos somar a quantidade desses 3 tipos de carro, né, do 1.0, do 2.0, do carro 3.3, esses três tipos de carros somados tem que dar 100%, é toda a produção do carro, de carros, tem que Certo. dar 100%. Só que aqui, quando a gente soma frações, não dá 100%. Quando a gente soma frações, dá 1. Então, 100% tem relação, né? Então, por exemplo, quando eu somo o 3/5 do primeiro tipo de carro
mais 1/4 do segundo tipo de carro e mais essa quantidade que eu não sei, eu chamo de x quando eu não sei, tem que dar 1, ok? Então a Ok. pergunta é, o que é que eu devo somar com essas duas frações para dar 1? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Apesar de ter colocado x lá, que pode ser uma coisa que você não está estudando ainda, o que você tem que entender é que eu preciso saber qual fração eu devo somar com as outras duas para que dê 1. Isso não é assim possível de pensar, né? Não é difícil, não. Uma coisa que ajuda muito é fazer essa soma aqui primeiro. Somar 3/5 mais 1/4, ok? Você pode somar 3/5 e 1/4 aí, tá bom? É só você lembrar que o mínimo múltiplo comum de 5 e de 4 é o 20, ok? Então você já sabe que aqui embaixo vai ter que ter 20, aqui embaixo vai ter que ter 20. Então você faça essa soma dessas duas frações primeiro, tá bom? Tá. Te dei a dica. Quando você tiver a soma delas, me fala. Dezessete vinteavos. 17 vinteavos. Ah, sim, 17 vinteavos. Então, a gente quer saber 17 vinteavos mais o que dá 1? Mas qual número que dá 1? Bem, para dar 1, a gente sabe que tem que ter um número igual em cima e embaixo. Isso é 1, isso é 1. Que mais que é 1? Isso aqui também é 1, né? 20 dividido por 20. Concorda comigo? Sim, concordo. Sendo assim, qual número tem que ser aqui? O número que, ao somar com 17 vinteavos, dê 20 vinteavos. Que, obviamente, tem que ser o 3 vinteavos, entendeu? Sim. Então, significa que a fração dos carros... bem, olha só o que eu respondi, né, para ti. Eu já respondi a A e a B. Porque na primeira ele perguntava qual a fração da produção dos carros com motorização 1.0 e 2.0. É a soma, é a soma desse com esse que eu fiz aqui e deu isso. Essa é a resposta da A. Entendi. E esse outro cara aqui é a resposta da B, porque a B te pede quanto então é a fração que corresponde aos carros 3.3. É isso aqui. Porque a soma desses 3.3 com os outros dois dá 100%, ou seja, 1. Ok? Muito bem, muito bem. Então tá bom. É isso. Olha só, as questões elas estão envolvendo muita fração, né? Então é bom que você treine bastante fração, porque com certeza vai cair. Pega aí, refaça o que fizemos, tá bom? Para você entender bem a matéria. Se não refizer o que fizemos, não vai ajudar muito, porque ninguém aprende só